Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar desenhando com vocês uma mocinha com pernas mecânicas e também vou falar sobre o que fazer quando você não tá gostando do desenho que você tá fazendo. E se você gosta de arte e não quer perder mais vídeos como este daqui que você vai ver, já se inscreve no canal e deixa seu joinha aqui embaixo que ele é muito importante, galera. Obrigado mesmo e agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom, tamo aqui no Photoshop para criar a nossa personagem de hoje e eu tô com muita vontade de pintar ultimamente. Então nesse vídeo eu vou estar pintando essa personagem meio que do zero, criando o conceitinho dela para vocês. Foi um dos processos mais demorados até hoje no canal. Depois que eu comecei a fazer esses daily draws, eu comecei a tomar um pouco menos de tempo para cada imagem, porque não dá para ficar muitas horas todos os dias desenhando uma mesma peça, né, pessoal? Então eu tô dando uma reduzida nesse valor, mas essa personagem, eu acho que foi a que mais demorou até agora. Foram mais de 4 horas pintando essa personagem, umas 4, 5 horinhas fazendo. E desde que eu comecei, normalmente eu usava umas 2 horas, no máximo 3 horinhas ali para fazer um personagem, uma ilustração, porque mais do que isso começa a ficar muito complicado, né? Eu edito os vídeos e posto, então fica muito corrido, mas essa daí abriu exceção, eu fiz ela no final de semana, então eu deixei passar desse tempo limite. E foi muito importante, sabe? Porque eu não tava gostando muito do que eu tava fazendo. Inclusive, antes de eu fazer essa personagem, eu gastei mais 1 hora tentando fazer uma outra ilustração de também uma personagem com pernas robóticas, mas eu também não tava gostando, que inclusive serviu de estudo para esse daí, né? Quando eu comecei a fazer essa personagem que vocês estão vendo, eu tava um pouco mais calejado, eu sabia um pouco melhor o que fazer, porque eu já tinha feito e errado essa primeira versão, mas mesmo assim, galera, mesmo com esse aprendizado anterior, foi inevitável. Quando eu tava fazendo, chegou num ponto que eu não tava gostando muito de como tava saindo a peça mesmo. E eu não tava meio que sabendo lidar como que eu ia resolver esses problemas. Eu também não queria resetar a ilustração da maneira como eu fiz da primeira arte, porque senão ia perder muito tempo. E pra mim é muito importante essas artes diárias, então eu sabia que eu ia finalizar essa peça, eu só não sabia como mesmo. E eu nem sabia dizer o que eu não tava gostando, porque isso é um pouco difícil, né, pessoal? Às vezes você sabe, você olha e você tem uma noção precisa do porquê que você não tá gostando, mas às vezes, como é no caso dessa peça, eu não tava direito entendendo o porquê que eu não tava gostando. Era meio que não tava encaixando comigo, alguma pecinha tava meio off e eu não tava sabendo dizer o que era. Mas aqui que entrou o ponto mais importante do vídeo. O que a gente faz nessas horas? Quando a gente olha pro desenho e não tá gostando, o que fazer? Bom, em alguns vídeos eu já até trouxe essa pergunta e eu tive diferentes respostas. Em algumas vezes eu cheguei a desistir do desenho, jogar o desenho completamente fora, que inclusive foi o que aconteceu na primeira parte desse vídeo, quando eu tava fazendo a personagem que eu não tava gostando de jeito nenhum. Eu joguei ela completamente fora, mas depois, quando eu tava nessa daí, eu fiz uma outra abordagem. Eu olhei e eu falei, eu vou finalizar essa peça. E eu acho que essa é a melhor abordagem para se fazer, sabe, pessoal? Finaliza, mesmo que você não estiver gostando muito, ir até o final da peça é uma das melhores coisas que você pode fazer. Porque quando você termina, mesmo uma peça que você não gostou tanto, uma peça que você não acha que vai ter jeito, você pode dar um fim para ela para poder começar algo novo. É um negócio mais psicológico do que qualquer coisa, mas eu acho até hoje que terminar peças, mesmo aquelas que você não tá gostando muito, é a melhor coisa a fazer, porque quando você não termina, coisa que já aconteceu comigo no passado, esse pensamento continua com você. Eu lembro até hoje de uma época que eu tava
preso numa ilustração do Gaara. Eu tava fazendo vários e vários Gaaras, personagem do Naruto, pra quem não conhece, que eu não tava gostando de nenhum. Eu fiz papo de mais de 10 Gaaras diferentes, sketches, pinturinhas do começo, mas não tava conseguindo acertar. E eu desisti. Eu não tava aguentando mais fazer, mas foi um sentimento tão ruim desse daí, de eu ter simplesmente givado, sabe? Eu falei, beleza, eu não vou mais tocar nesse personagem, não tá funcionando o mesmo, que eu comecei a me sentir mal nos dias seguintes. Foi como se eu tivesse fracassado naquela missão. É lógico que é tudo uma questão psicológica, eu não fracassei, as peças ainda estão aqui, por mais que elas não estejam terminadas, elas continuam aqui, tudo certinho, mas o psicológico ele fica abalado quando você encontra um desafio desses e você acaba por perder ele de certa forma, né? Porque o desistir é meio que você assumir que você não consegue lidar com aquilo. Então meio que depois daquilo eu comecei a entrar numa outra era, né? Um outro estágio da minha vida quando se trata de arte, que é o estágio de fazer ilustrações finalizadas, começar e terminar pinturas. E depois disso daí eu passei a entender que você não precisa gostar do que você tá fazendo para terminar. E mesmo assim, mesmo você não gostando, ainda é a melhor coisa a fazer. Porque às vezes você se surpreende no caminho. Isso não acontece sempre, sabe? Mas acontece. De você não tá gostando de uma peça, você se dispor a terminar e no meio do caminho você se impressionar com o que você tá fazendo. Porque meio que você já não tá gostando mesmo, então qualquer coisa que se tornar aquela peça vai ser um positivo. E quando isso acaba acontecendo, você fica com um boost de motivação muito grande de ter conseguido contornar um problemão desses, né? Mas mesmo assim, mesmo se você terminar e você não estiver gostando muito, pelo menos você vai dar um fim digno àquela ideia que você um dia teve de fazer determinado personagem, de fazer determinada ilustração. Então, de qualquer forma, pessoal, eu recomendo que vocês terminem os desenhos que vocês não querem gostar muito. Esse caso que vocês estão vendo é um exemplo claro disso. Eu tava um pouco cismado de como que tava sendo o processo de fazer essa personagem. Eu tava com um gosto meio agridoce sobre será que eu tô gostando? Será que eu não tô gostando de como tá ficando? Muito disso eu acho que vem por causa da preparação. Desenhar personagens mecânicos com muita tecnologia é muito difícil, porque a tecnologia ela tem toda uma anatomia específica. É muito difícil você fazer algo de cabeça e que pareça que funciona. E isso era muito o que eu tava sentindo quando eu tava fazendo essa personagem. Eu adoro desenhar coisa mecânica, tecnológica, mas eu tenho um pouco de dificuldade de desenhar essas partes, para ver como que cada parte do corpo vai interagir com outra parte mecânica, sabe? Vender a ideia de que aquilo é algo funcional mesmo. Isso pra mim é um pouco difícil e tava me incomodando nessa personagem. E por isso que eu não tava gostando tanto, eu tava um pouco meio que quebrando essa cabeça. No final, essas coisas continuam não fazendo muito sentido. É o tipo de coisa que eu pretendo ver nos próximas artes de tecnologia quando eu for fazer. Quando eu for pegar para desenhar algum personagem com braço mecânico ou com alguma coisa mecânica, eu vou dar uma estudadinha melhor para fazer questão que essas partes funcionem bem. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas partes que eu me incomodei um pouquinho, terminar essa personagem foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque a personagem não ficou ruim. Foi só essa parte dentro de mim que não tava encaixando muito com o desenho, eu não tava sentindo muita vibe, mas o produto não tava ruim. Dava pra eu terminar e mostrar pra vocês, que inclusive foi o que eu fiz, foi a abordagem que eu fiz. Eu não ia desistir de novo da maneira como eu fiz com a primeira vez, né, quando eu tava desenhando e pintando, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque no final das contas ficou um produto bacana, ficou um produto divertido, que eu me orgulho de ter feito, apesar de ter partes que não são muito a minha carinha ali, não fazem muito o meu gosto. Foi um produto que foi legal, foi um tempo que eu gastei produzindo essa peça e ela merecia ter um finalzinho. Final este que eu quero mostrar pra vocês agora, então vamos dar uma olhada pra ver como que ficou a personagem de hoje. E
E bom, pessoal, essa foi a nossa personagem que a gente criou no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do design dela e da conversa que a gente teve até aqui. Se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo e não esquece de me seguir nas outras redes sociais porque eu posto lá com muita frequência. Muito obrigado por você ter visto até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!